Alamo e a Herbert deviam ter quantos anos? Putz, todos. Eu lembro os filmes antigão. A Herbert é bem antiga, que minha memória é ruim. Eu fiz um vídeo no canal recente sobre a Herbert Richards e sobre o Herbert Richards, né? Quem era esse cara? Quem era esse cara? Cara, muito louco. Esse cara, pô, tem uns caras que são especiais demais. Ele era BR? Sim, sim. Pois é, eu achava que não. Antigamente tinha uma visão meio mágica. Até porque o dono da Alamo era um inglês, escocês. Então, porra, Herbert Richards também normal, é um gringo. É natural ser gringo. E não, ele era do interior de São Paulo. Aí esse cara foi trabalhar no cinema. Ele fotografava e tal, e não sei o quê. Fazia uns bicos de câmera. E aí o Walt Disney veio pro Brasil. E alguém chamou ele pra acompanhar o dia, pra filmar, registrar. O próprio Walt Disney veio. Que da hora. Porra, demais. E aí, só que aí os caras, ele fez uma certa amizade com o Walt Disney. E aí o Walt Disney falou, porra, vem conhecer os nossos estúdios lá em Los Angeles. Aí, porra, imagina, cara, naquela, sei lá, 1950, porra, você ir pra Los Angeles, puta trampo, difícil, não é que nem agora, que nem hoje, né? Aí o cara foi lá, obviamente ele não tinha um inglês mega Power Rangers, devia saber ali, mas obviamente não. Ninguém fala inglês nos anos 50 como se fala hoje, né? Aí ele foi lá e viu os estúdios. E aí foi a primeira vez que ele viu esse esquema de gravar vozes em cabines e tal. Cara, ele aprendeu no Walt Disney com o Walt Disney. Não é demais? Foda. Não, história é foda. Aí ele veio pra cá, começou a trabalhar no cinema e o cara loucão falou, Porra, tinha como é que era o nome da grande produtora de filmes no Brasil, na época? Não sei se é Vera Cruz. É um nome conhecido, que faziam os filmes nacionais na época. E o cara, loucão, falou, vou fazer o meu filme. O cara abriu uma produtora naquela época sozinho. Ele mesmo filmava, ele não sei o que e tal. Blá, 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 e ele foi crescendo. Aí teve um filme que ficou ruim. O som. Ele falou, puta, vamos regravar as cenas? Ele falou, não, vou dublar. Aí ele montou um estúdio de dublagem. Caralho! Lembrou do lance da Disney, montou o estúdio pra dublar o próprio filme dele. Aí vem as cagadas da vida, que os caras falam, é sorte. Mas ele podia não ter feito nada disso. Porra, o Walt Disney voltou, se encontrou com ele e tal, porra, viu que ele tinha um estúdio, falou, cara, eu tô pra trazer negócio aqui pro Brasil, pra gravar. Você não quer dublar pra mim? E aí ele Imagina o Walt Disney. Assim, qual é o Wendel? Aí, vou te falar um bagulho aqui, mané. Vou trazer uns filmes aí da Disney. Meus filmes, assim, que modéstia à parte são maneiros. Tu não quer dublar, não? E aí o cara começou. E aí quando... Porra, aí de novo, né? O Jânio Quadros mandou uma lei lá que tudo que passasse no Brasil, de fora, tinha que passar em português, tinha que passar dublado. Quem que tinha estúdio de dublagem no Brasil? Herbert Richards. Aí o cara tomou conta, ele chegou a ter... Herbert Richards. Ele chegou a ter 95% do mercado. Caralho! O cara era muito fera. E, porra, e fez a infância ali, né? Aquelas vozes de muita gente. Porra, eu adorava. Eu fico pensando, como será que uma empresa dessa acaba? Deve ter dado umas merda ali, gerenciais tem de tudo. gigantescas. Tem... Porque mercado existe até hoje, não é? Sim, muito. O mercado cresceu. Bem mais. O mercado tem muito trabalho. Dublagem foi um dos poucos mercados que em 2020 cresceram, prosperaram. É um negócio que tem muito trabalho. Cara, ali teve de tudo. Concorrência. O cara tinha um preço aqui. Aí começa a abrir um monte de estúdio. Você não vai dar o preço da Herbert Richards, porque você é o Zezinho. Então o teu preço é menor. Aí isso atrapalha um pouco. Impostos, aí exato, teve má gestão, teve gente que roubou lá dentro. E tinha uma outra coisa, que isso derrubou a dublagem naquela época, especialmente a Herbert Richards. Ele contratava, carteira assinada, os dubladores. Aí o Silvio Santos, por exemplo, mandava uma novela para Herbert Richards. Aí ele tinha lá 100 pessoas no elenco, ele contratava 100 pessoas. Aí o Silvio Santos mandava outra novela e falava, mas tem que ser outro elenco, não pode repetir o elenco. Aí ele contratava mais 100. E não demitia os outros? Então, às vezes demitia, mas às vezes para demitir era muito caro. E acho que eles começaram a não pagar. São maravilhosas no Brasil. Então, tipo,
quebrou. O cara começou a não ter... Imagina, uma empresa, cara, 200 funcionários, é muita coisa, é muita gente. Aí começou a não pagar, sei lá, recolher os impostos, aí neguinho entra na justiça, ganha, já tira não sei quanto. A margem de lucro do estúdio de dublagem, ela é baixa, ela é difícil. Então, tudo isso foi quebrando o cara. Entendi. E aí diz que quando ele ficou doente e tal, teve que se afastar. Aí foi pro espaço. Ele morreu? Ele morreu. Deve ter morrido, né? Lá em 50 ele já tava trabalhando há um tempo com esse bagulho. Sim. E quando o cara morre também, eu acho que... Fica difícil. Fica difícil. Mas a família dele deve estar bem. Eu imagino. Eu imagino que... Tomara. A Globo, cara, alugava os estúdios da Herbert Richards porque ele tinha também um set de filmagem. Então, filmes dos Trapalhões, séries, ele gravava lá. Ele fazia muita coisa, ele fazia era bem grande. Vou contar pra vocês aqui um pouquinho sobre o Herbert Richards, que não é americano. Ele era paulista, nascido em Araraquara, se eu não me engano, 1923. Então era um brasileiro. A história já começa legal a partir daí. Aí ele foi pro Rio de Janeiro, ele era engenheiro, né? Fazia engenharia. E aí precisava trabalhar, precisava levantar uma grana, né? Saiu de casa, não tem mais ali os pais ou o conforto dos parentes ali. E aí ele descolou um bico, começou a trabalhar como fotógrafo e cinegrafista. E lá, como ele estava ali trabalhando como cinegrafista, fotógrafo e tal, surgiu uma oportunidade, né? Porque quando o Walt Disney veio para cá, na década de 40, comecinho dos anos 40, ele foi chamado para ser o cinegrafista que ia registrar a passagem do Walt Disney. Então ele ficou com o Walt Disney ali todos os dias, registrando onde ele ia, o que ele fazia e tal. E aí surgiu uma relativa amizade, né? E aí o Walt Disney convidou o Herbert Richards para ir a Los Angeles conhecer o estúdio da Disney, né? Conhecer o trabalho dele lá. E ele foi lá conhecer os estúdios do Walt Disney em Los Angeles. Foi lá a primeira vez que ele teve contato com dublagem. Não exatamente com dublagem, mas assim, nos estúdios lá havia toda a condição de gravar vozes, né? De fazer as locuções, as vozes dos personagens e também de dublar um pouquinho. Voltou para o Brasil. E aí ele continuou trabalhando como cinegrafista e ali no começo dos anos 50 ele passou a ser cinegrafista de filmes da Atlântida, que era a maior produtora de filmes do Brasil, né? Monopolizava o cinema nacional e ali ele começou a trabalhar como cinegrafista de alguns filmes. Mas o cara foi lá e falou, vou abrir a minha produtora, e aí que ele abriu a Herbert Richards S.A., onde ele produzia filmes, né? Ao longo da sua história ele produziu mais de 60 filmes nacionais, com grandes atores, até produções em parceria com países estrangeiros, trouxe atores estrangeiros, realmente era um cara de muita atitude, que fazia as coisas acontecerem. E aí, nesse filme que ele produziu, 1956, se eu não me engano, um filme chamado Sai de Baixo, que também trazia atores de destaque, teve problema, né, com o áudio. Ele lembrou dos estúdios lá do Walt Disney e falou, vou dublar as cenas que precisam ser dubladas. E foi aí que ele montou o seu estúdio de dublagem, feito para colocar a voz dos próprios atores em si mesmos nesse filme, Sai de Baixo. Foi ali que começou. O cinema nacional sempre trabalhando de um jeito ou de outro. O Herbert era o cara que tinha a condição de dublar as cenas, né? De resolver problemas de som dessas produções todas. E aí o Walt Disney voltou para o Brasil no comecinho dos anos 60. E aí eles já tinham esse contato, né? Já se conheciam. O Herbert foi lá de novo ser o cinegrafista que ia acompanhar o Walt Disney. E nessa vinda, o Walt Disney trouxe a série Zorro. Ele vendeu aqui, se eu não me engano, para a TV Tupi. O presidente Jânio Quadros estabeleceu uma lei que todo filme, toda série que viesse de fora do Brasil teria que passar dublado. E à medida, ao longo dos anos, foram crescendo, né, a demanda de filmes estrangeiros, a maioria vinda dos Estados Unidos. E o Herbert Richards era o cara que tinha um estúdio de dublagem, que foi conhecendo dublagem, que foi criando know-how e chegou a ter 80%, 90% do mercado de dublagem aqui no Brasil. E marcou
mesmo, especialmente ali anos 80, anos 90, quando realmente começou a bombar, como o pessoal chamava, os enlatados americanos, mas eram as séries e filmes, começou a bombar, a ter muita demanda, e quem comprava isso era a TV Globo, a Rede Globo, que era quem tinha o maior poder financeiro e também a maior audiência do Brasil. E a Globo, por ser muito grande, por ser muito famosa, por ter muita audiência, dublava quase todos os seus produtos na Herbert Richards. Foi aí que esse nome realmente ganhou um patamar de conhecimento nacional. Antigamente estava muito restrita ali ao mercado de cinema, mas com a dublagem ela passou a ser transmitida para todo o Brasil. Ele foi a pessoa que criou o jargão ali, versão brasileira, versão brasileira Unidub. A gente só fala isso hoje porque ouvimos por muitos anos versão brasileira Herbert Richards. Inclusive aquela voz que nossa senhora, a voz marcava demais, uma voz incrível. Era de um cara chamado Mariano Dublasevich. Olha, até dubla no nome do cara, tem noção? Tava predestinado mesmo. Mas o nome artístico dele era Ricardo Mariano, e ele que tinha essa voz especial, né? Uma voz abençoada, porque eu nunca ouvi alguém que tivesse uma voz realmente parecida com a dele. Foi um achado, assim. Versão brasileira, Herbert Richards. Mas, infelizmente, o seu Herbert faleceu, não está mais entre nós, e uma coisa também que é muito triste é que o fato de que a Herbert Richards não existe mais. Ela quebrou. E por que isso aconteceu? Porque vários motivos. Primeiro, o mercado foi se abrindo, né? Surgiram novos estúdios e isso traz concorrência. Então a Herbert, acho que talvez sempre tenha tido um monopólio em sua existência, mas obviamente isso diminuiu. E também naquela época se contratava o dublador. O dublador era um funcionário de carteira assinada. É que com muitos funcionários, o custo da Herbert Richards era muito grande. Ao longo dos anos, ele foi perdendo um pouco da fatia de mercado, o que é natural e é importante que acontecesse para que houvesse uma maior gama de vozes, porque senão seriam as mesmas vozes o tempo inteiro. Hoje que nós temos muito mais estúdios, uma infinidade maior de dubladores, a galera ainda reclama a repetição de vozes, imagina naquela época. E aí o que acontecia, por exemplo, o Silvio Santos mandava as novelas do SBT para Herbert Richards. Ele gostava que fosse dublado lá, até porque dava o status de TV Globo. Como a Globo passava quase tudo dublado na Herbert Richards, o que passasse na TVS, que é quando nasceu a emissora de TV do Silvio Santos, aí depois se tornou SBT, dava um status também bacana ter versão brasileira Herbert Richards. E aí o Silvio Santos mandava uma novela. A novela é um produto caro para dublagem, é um produto que entra muita gente. E aí ele mandava uma outra novela, só que ele falava, ó, só que eu não quero o mesmo elenco, eu quero um outro elenco. Então ele tinha que contratar mais 100 pessoas, mais 50 pessoas. Isso ia encarecendo demais a folha da Herbert, e como você vai perdendo um pouco de trabalho, ele não tinha muitas vezes trabalho para aquele tanto de dubladores contratados em carteira assinada. Então, diminuindo o trabalho, aumentando o número de pessoas contratadas, começou a faltar dinheiro para depositar FGTS, né, essas coisas todas que a empresa tem que pagar. E aí começou a cambalear, até parece que no meio dessa crise teve gente que desviou dinheiro da própria Herbert Richards, e tudo isso foi contribuindo. Alguns dubladores entraram na justiça porque não receberam o FGTS, tudo isso foi quebrando a empresa, diminuiu o volume de trabalho, aumentou o custo, processos, impostos não pagos, a empresa acabou, infelizmente, tendo que fechar, especialmente a partir do falecimento dele, que era uma pessoa iluminada, diferenciada, e que obviamente fazia com que aquela empresa fosse grandiosa e próspera como foi. E aí depois, em 2012, houve um incêndio lá que infelizmente destruiu o prédio, perdeu muitos registros, muitas coisas que estavam lá gravadas, e hoje a Herbert Richards está apenas na nossa memória, no nosso coração.